Bom dia, este é o programa É Direito, que vai ao ar todos os sábados, das 9 da manhã às 9h30, aqui na TV Alternativa, canal 19.1. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o Dr. Ricardo Cruz, que é advogado e vai conversar conosco a respeito da história do direito. Logo em seguida, vamos entrevistar a doutora Suza Lucena, que é diretora da Casa da Mulher Brasileira, que vai conversar conosco a respeito dos direitos das mulheres, baseado na Lei Maria da Penha. Dr. Ricardo, o direito é uma construção humana. Como a sociedade se organizava sem a existência da escrita? Como o direito funcionava nessa sociedade? Bom, primeiramente, olá a todos, obrigado por estar aqui com a gente assistindo o programa. O direito, ele é nada mais do que um conjunto de regras, né? E ao longo do tempo, ele reflete também aquela sociedade em que está inserido, né? Então, no início do direito, né, o direito ele surgiu também para regular a sociedade, né? Então, dependendo do formato daquela sociedade, o direito ele vai sendo formatado, né, ele vai sendo adaptado de determinada maneira, de acordo com aquela organização social. Quando não havia a escrita, né, já podemos dizer, podemos afirmar que o direito ele já existia, né, como aquelas primeiras sociedades se organizavam naquela simples divisão de tarefas, por exemplo, né, em quem que era responsável por garantir a alimentação daquela comunidade, por caçar, por fazer a pesca, né, depois que as tribos começaram a também cuidar da agricultura, né, começaram a se fixar em locais, e naquela divisão hierárquica, né, da comunidade. Então a gente pode dizer que esse talvez foi o primeiro momento, o primeiro passo aí de organização social e também de formatação de uma espécie de direito, né? Talvez não seja um direito como nós conhecemos hoje em dia, né? Onde tem aquela clássica divisão de poderes, né? Muito bem distinto. Após o surgimento da escrita, nós tivemos alguns códigos que surgiram, né? Como o de Hammurabi, o Código de Manu. Como é que esses códigos, professor, de uma certa forma, influencia ou regiram aquela sociedade? Como se dava a aplicação desses códigos? Aí a gente já vê uma evolução maior, né, da positivação do direito, né? O que é o direito positivo? É aquilo que é legislado, aquilo que é escrito. É diferente, por exemplo, do direito natural, que é aquilo que é entendido algo como mais principiológico, né, algo mais como inerente às pessoas. Então foram esses primeiros diplomas, que a gente pode dizer assim, os primeiros textos legais, né, que passaram a ser escritos, que passaram a ser organizados, né, de uma forma onde se determinavam ali quais eram as regras escritas, né, daquela sociedade. E a gente conhece muito, né, desses diplomas legais, por exemplo, por conta da lei de Italião, né, que dizia olho por olho, dente por dente, né? Então, eram outros princípios diferentes dos que nós aplicamos hoje, né? Então, essa lei ela dizia, né, que se, por exemplo, um engenheiro ele construiu uma casa e aquela casa ela vem abaixo, né, e, por exemplo, morrem os filhos, né, daquela pessoa que comprou aquela casa, né, o engenheiro ele deveria perder também os seus filhos, né, ter os seus filhos mortos. Né? Então era uma aplicação muito rígida, muito estrita. Hoje nós vivemos num Estado democrático de direito onde a gente tem várias instâncias, né, e a divisão muito clara entre os órgãos, né, e entre as suas competências. Então, nessa época, a gente tinha a função dos poderes centradas muito mais fortemente no Estado, né, na figura principalmente da questão dos reis, né, e dos funcionários dos reis. Então, eles eram os aplicadores da lei, né, então não se poderia muito discutir em relação a isso, né? Quem aplicava a lei tinha a palavra e ponto final, né? Hoje em dia a gente tem várias instâncias, né? Pode haver o grau de recursos, né? Então é muito mais também democratizado. A gente pode discutir eventualmente, né, na academia, né, num programa de televisão como esse, discutir as decisões judiciais, né? Então há um espaço muito maior para debate, né? Chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. O direito, ele já depois da sua forma escrita, ele começa a ter mais evolução. E aí, no caso da Grécia, né, no caso de Roma, a questão do direito medieval. E nessas mudanças das normas, como é que eles conseguiram aplicar esse direito? Então, na Grécia e Roma,
o que ajudou muito foi a organização em cidades-estado, né? Não existia ainda a ideia de países como a gente tem hoje, né? Mas já começaram a se organizar em cidades-estados, né? Que se cercavam e que tinham as suas próprias autoridades, né? Para que o direito ele seja aplicado, né? Como a gente estudou, né? Lá no colégio, no ensino médio, né? Tem que ter a força, né? A coerção. Então, como por exemplo o Hobbes fala lá do Leviatã, então tem que haver uma força de coerção. Então é muito necessário que haja uma certa organização em forma de Estado. Então isso ajudou muito também nessa evolução, quando lá na Grécia e na Roma começaram a se organizar nessas cidades, né? Nesse momento, também na Antiguidade Clássica e depois na Era Medieval, era muito assim, o poder ele era sobreposto, havia várias instâncias de poder. Então a gente fala depois, em relação à Idade Média, que era como se fosse uma cebola, né? Se você cortar uma cebola, você vai ver que ela tem várias camadas, né? Então existia o poder ali do senhor feudal, que era um grande proprietário de terras, existia o poder do padre, o poder da igreja, né? O poder do rei, o poder dos nobres. Então era muito assim difuso, né? Quem mandava em determinada região poderia haver várias lideranças, né? sobre aquela mesma região. Então poderia haver muitos conflitos, né? Sobre esses interesses. A partir do momento que começou-se a se concentrar em estados, não mais em cidades-estados, não mais em senhores feudais, né, o direito ele começou a ser mais centralizado, né, ter uma autoridade mais central que passou aí a aplicar aquele direito e evitar aí esses conflitos de normas, né, conflitos de autoridade. A gente chega agora no direito americano, né, que nós sabemos que ele é pautado com a questão da common law, né, e no seu processo jurisprudencial, né, trabalhar mais com a jurisprudência, né. Uma sociedade que é considerada a primeira sociedade do mundo, evoluída, né, consegue ter seu direito nessa estrutura jurisprudencial, né. E como é que funciona nesse caso a Constituição americana? Onde é que essa Constituição pode se aplicar? Nos Estados Unidos, quando eles fizeram esse processo de independência, né, foi necessário que eles estabelecessem uma carta, né? E ali eles estabeleceram a Constituição dos Estados Unidos. Mas, diferentemente da nossa Constituição, que é gigantesca, né, que tem 250 artigos, a Constituição dos Estados Unidos ela é muito curta, né? Ela traz artigos muito principiológicos, né, muito abertos. Então, essa Constituição é a mesma praticamente lá desde 1700. Né? Então, foi sendo evoluído com a interpretação dessa Constituição. Foram feitas, claro, algumas emendas, né, mas emendas muito pontuais, como, por exemplo, a emenda que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Né? Então, emendas pontuais foram feitas a esse texto constitucional. Mas o que se adota como grande regra são esses pareceres, os precedentes jurisprudenciais. Né? Então, trazendo essa tradição da Inglaterra, né, os Estados Unidos foram mantendo, né, com as suas também adaptações. Né? Então, é muito forte, muito importante aí o poder dos precedentes, né, das decisões jurisprudenciais. Então, não há como haver uma mudança muito brusca nela, né? desses precedentes. Então, o juiz ele se vincula muito mais, né, a uma decisão judicial anterior. A primeira Constituição brasileira, professor, ela foi conhecida como Constituição da Mandioca, né? E ela data de 1823. Né? Bom, por que recebeu esse nome, a Constituição? A gente teve todo aquele momento que a gente falou, né, da vinda da corte para cá, né, Dom João VI. Depois o Brasil vira independente, né, começa com Dom Pedro I. E aí tem esse processo de elaboração da nossa primeira Constituição. Né? Então, em 1823, o parlamento estava reunido, debatendo ali a Constituição, e esse projeto de Constituição ficou conhecido como Constituição da Mandioca, né? É um nome muito curioso. E por que Constituição da Mandioca? Né? Porque ela restringia, né, o papel ali dos direitos políticos para quem tivesse tantos alqueires de mandioca. Então, por que isso? Para beneficiar os grandes proprietários de terra, né, os grandes latifundiários, que eram quem poderia ter grandes levas de terra, né? Isso, grandes plantações, muita terra, né? Então, para privilegiar esses setores aí da elite, né? daquele tempo. Mas esse projeto de Constituição ele não chegou a ser aprovado, porque Dom Pedro ele decidiu outorgar a sua própria Constituição, né? A nossa primeira Constituição ela foi imposta por Dom Pedro, né? Foi uma Constituição outorgada, né, em 1824. E ela tinha algumas características
né? Como, por exemplo, o poder moderador. Então, além de existir aquela divisão de 3 poderes, havia um poder adicional, que era um poder superior, né? O poder do imperador, o poder de Dom Pedro. Então, ele podia, por exemplo, nomear o presidente do Conselho de Ministros, que era como se fosse uma espécie de chefe do Poder Executivo. Ele poderia destituir esse gabinete, poderia tirar aquele presidente do Conselho de Ministros, né? Então ele poderia ter fortes influências sobre o Poder Executivo, nomear juízes, né, dissolver o parlamento. Então era um poder que dava forças muito além para o imperador. Essa Constituição foi a Constituição mais longa que a gente teve na nossa história, né? Que durou aí todo o Império, né? E aí até os inícios ali da República, né? Então ela durou o primeiro reinado, o período regencial, né? O segundo reinado inteiro, né? Então foi quase 70 anos aí com essa Constituição, primeira Constituição. E aí com a República, aí só na República, né, em 1891, que a gente vai ter uma nova Constituição, né? Uma nova Constituição que vai ser a primeira Constituição republicana, né, que a gente teve na história. Depois dessa Constituição, a gente vai ter uma nova Constituição, né? Nessa época, quando inicia a nossa República, que depois foi conhecida como a República Velha, né? A República dos oligarcas, né? Dos grandes proprietários de terra, porque a República veio com aquela promessa de resolver problemas, mas acabou que alguns historiadores dizem a República que não foi, né? Uma República que não teve participação popular, não teve participação política da população, né? Era uma elite concentrada, né? Aqueles grandes proprietários de terra que não tiveram a sua Constituição inicialmente aprovada, mas que mandavam na realidade, né? E principalmente quando houve esse processo de transição para a República, né? E tanto que a gente ouve aí nas nossas aulas de história, né? Que são aquela questão da colmeia oligárquica, né? Que os oligarcas locais, eles tinham aquele curral eleitoral, controlavam esse curral eleitoral em troca de favores com as autoridades centrais, né? E em troca disso eles garantiam votos, né? Então nesse sistema aí de colmeias, né? As autoridades, os coronéis, né? Da época, né? Que eram chamados. Na época eram chamados assim, e aí um sistema que não resolveu, né, o problema da população. E aí depois há um grande movimento militar, né, um movimento tenentista, né, já no início aí dos anos 1900, né, 1920, o grande movimento dos militares, né, que acabam querendo ser um soldado cidadão, né, aquela questão, querem influenciar na política. Porque eles não poderiam influenciar na política. Não podiam participar e acabam reivindicando, né, querendo participar. Então a gente tem esse momento, né, do Estado Novo Varguista, acaba a ditadura de Vargas, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né. Então aí há uma nova abertura democrática, né, uma nova Constituição em 1946, e depois essa Constituição ela vai valer por mais ou menos 20 anos, né, e aí a gente tem um novo momento de ditadura no nosso país, que é o golpe militar, e aí uma nova Constituição, né, que vai valer por mais 20 anos aí, acaba depois esse novo regime, e aí surge finalmente a nossa Constituição aí de 1988. Em cima de muita luta, né? Em cima de muita luta, em cima de muitas indas e vindas, né? Como o Norberto Bobbio, né, tem uma frase que ele coloca lá no livro dele, a Era dos Direitos, né? Quando ele fala da evolução dos direitos humanos, né? Ele fala que os direitos eles não são nem todos de uma vez, nem de uma vez por todas, né? Então existe uma luta constante, né, na construção, na reconstrução, no remodelamento desses direitos, né? Então a gente viu ao longo da nossa história momentos mais participativos, momentos mais fechados, né, de maior repressão. Então esse movimento ele vai sempre indo e vindo, né? Constantes indas e vindas. Eu queria, professor, que o senhor desse para a gente as suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos por estarem aqui com a gente, acompanhando, né? Espero que tenha sido muito legal essa nossa conversa, um pouco aí sobre o direito, sobre a história, né? Sobre como o nosso direito evoluiu, como ainda tem o que evoluir, né? Como que a gente ainda pode aprimorar. E esses espaços, esses debates, eles são importantes para isso, para que a gente possa debater e apontar os caminhos, né? Tentar, quem sabe, apontar os caminhos como o nosso direito ainda pode ser aprimorado para que a gente possa ter uma sociedade também melhor.
Estamos de volta com mais um bloco do programa É Direito. Agora vamos entrevistar a doutora Suza Lucena. A doutora Suza Lucena, ela que é diretora da Casa da Mulher Brasileira, e hoje nós vamos falar um pouco do direito das mulheres, especialmente pegando um pouco um aspecto do passado e depois um pouco da Lei Maria da Penha. Como que essa mulher era no passado? Que direito que essa mulher tinha? E como ela conseguiu chegar a hoje uma Lei Maria da Penha? Quando a gente fala hoje de uma Lei Maria da Penha, muita gente não sabe que, infelizmente, o nosso ordenamento jurídico, ele já permitiu a tortura, né? Ele permitia que o marido ele pudesse castigar fisicamente tanto a mulher quanto os filhos. Então essa era uma realidade e durante muito tempo nós não podíamos trabalhar, não podíamos estudar. Até pouco tempo, até a década de 60, as mulheres só poderiam trabalhar com a autorização do marido. Então a gente teve todas essas negações de direitos e isso resultou, obviamente, nesse número alarmante de violências contra a mulher, ao ponto do Brasil ser chamado e a Organização dos Estados Americanos recomendar que o Brasil criasse uma lei para defender as suas mulheres. Muita gente ainda já fala hoje, aumentou o número de violência contra a mulher. Não aumentou. Na verdade, as mulheres ainda demoram em média 7 anos para conseguir denunciar e todas as políticas públicas que a gente vem desenvolvendo têm desencadeado no aumento do número de denúncias. Então, a gente tem criado muitas políticas públicas aqui no estado do Maranhão, né, o único departamento de feminicídio do Brasil, criado por lei. A gente tem em funcionamento a Delegacia da Mulher 24 horas por dia, Casa da Mulher Brasileira, Patrulha Maria da Penha, então todos esses serviços trabalhando de forma conjunta. Que tipo de violência essa mulher, ela, por exemplo, está colocado na Lei Maria da Penha, para que essa mulher também possa identificar? As mulheres elas já começam sendo vítimas da violência psicológica, né? Ela é diminuída, ela é privada de muitas situações, inclusive através da violência patrimonial, não ter acesso aos seus próprios recursos, aos seus documentos, não poder ir trabalhar. A violência sexual, muita gente acha assim, meu marido, então eu tenho que manter relações sexuais com eles, mas existe o estupro, inclusive, praticado maritalmente. Se a pessoa não quer manter relação sexual, é o direito dela, então, se qualquer uma pessoa forçar, é claramente um estupro. Então, a gente tem a violência sexual, patrimonial, moral, física e psicológica. Essas são as 5 previsões na lei e ela não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Existem inúmeras outras formas de violência. A gente tem tratado muito recentemente sobre a questão do assédio. Teve uma mudança na lei, antes existia a importunação ofensiva ao pudor, né, que era uma contravenção penal e a penalidade era multa, e hoje a gente tem a importunação sexual, né, que tem uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, que é o que a gente chama comumente de assédio, né? Já existia o assédio sexual praticado no ambiente de trabalho, que requer hierarquia, e hoje a gente tem esse assédio que é chamado assédio de rua. No interior do estado do Maranhão, que não tem uma delegacia especializada, essa mulher pode em qualquer delegacia registrar essa ocorrência, relatando o que aconteceu com ela. A gente conseguiu avançar muito nessa temática. Hoje a gente tem 19 delegacias, o governador já autorizou a implementação de mais 5, então nós teremos 24 delegacias especiais da mulher. A gente recomenda que a mulher, nos locais em que se tem a delegacia especializada, procure esta delegacia, porque já tem todo um trabalho específico nesta área, mas não havendo, pode se dirigir a qualquer delegacia, né? Qualquer pessoa pode se dirigir à delegacia, fazer o boletim de ocorrência e ter todo o atendimento necessário. E a gente tem trabalhado muito fortemente a questão da prevenção para que essas mulheres não sejam revitimizadas no ambiente policial. Então, infelizmente, o que acontecia, o que era comum, além do embriague de marido e mulher, ninguém mete a colher, chegava, a esposa de fulano, não, a gente não vai fazer esse BO não, tu já tá aqui de novo, tu não cansa de apanhar. Então, essas retóricas muito tempo utilizadas, que desencorajava as mulheres, a gente tem trabalhado muito fortemente através de capacitações na Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia, Defensoria Pública, Ministério Público, a Vara, né? Todos os serviços de atendimento à mulher em situação de violência. E às vezes por coesão, na verdade, familiar, ela acaba indo tirar a denúncia contra o seu agressor. Existe algo que pode
continuar, ou essa denúncia pode ser levada à frente independente da vontade da mulher? Durante muito tempo ficou a cargo da mulher essa denúncia, né? Então a mulher, somente ela poderia denunciar, somente ela poderia ficar uma carga muito grande do Estado sobre ela. Já sofria essa violência, não tinha os serviços especializados e ela ainda tinha que decidir denunciar ou não. Então houve um entendimento, né, dos tribunais superiores de que agora essa violência contra a mulher é uma ação pública incondicionada, então qualquer pessoa pode denunciar, inclusive de forma anônima, é só ligar para o 190, ligar para o 180. Então a gente tem todos esses mecanismos de denúncia, que é muito importante. Aconteceu um caso aí do seu lado, um vizinho que está batendo na sua vizinha, ligue para o 190, não precisa dizer seu nome, chame a polícia, ele será preso em flagrante, será conduzido até a delegacia para ser autuado em flagrante e ser devidamente preso. Depois que essa mulher formulou uma denúncia, o juiz pode ali emitir, fazer um pedido para que inclua ela numa medida protetiva. Essa medida protetiva, doutora Souza, ela tem um espaço de tempo ou ela é permanente? Né? Como é que se dá isso? Até quando essa mulher vai ter essa medida protetiva? Assim que a denúncia chega, diretamente a delegada encaminha diretamente para a juíza analisar essas medidas protetivas de urgência, e a gente tem tido medidas requeridas e deferidas no mesmo dia, né? Isso tem sido uma realidade, o Estado do Maranhão tem avançado muito com essas medidas protetivas, e a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que faz o acompanhamento das mulheres com medida protetiva de urgência. Então é todo um trabalho articulado, conjunto, para garantir que essas medidas, de fato, sejam efetivadas e funcionem. Vocês são, de fato, a companheira dessa mulher que sofreu algum tipo de violência, né, Souza? Isso. Com esse arcabouço todo que você colocou. A Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher tem atuado muito fortemente. A gente tem aqui na Casa da Mulher Brasileira também um alojamento de passagem. Quando essas mulheres chegam aqui correndo risco iminente de morte, elas são encaminhadas para esse alojamento e, quando necessário, elas são encaminhadas para a Casa Abrigo, né, que é aqui no Estado do Maranhão, mantida pelo Tribunal de Justiça, ela juntamente com seus filhos, para que essa mulher ela tenha a sua vida resguardada. Como surgiu essa questão da qualificação do feminicídio? Porque antigamente era morte comum. Foi assassinada. E aí o cidadão que cometeu o ato era julgado normalmente. O artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal diz que o feminicídio ele é decorrente da violência doméstica e familiar e do menosprezo e discriminação à condição de mulher. Então, hoje, a gente começa a dar visibilidade a esses crimes. Imagina que antes tudo era homicídio. Uma mulher era morta pelo companheiro, homicídio. Tudo era homicídio. Hoje as pessoas falam, nossa, tanto feminicídio. Por quê? Porque a gente conseguiu dar nome a esse crime, né? Então, hoje aconteceu um feminicídio, aconteceu outro, as pessoas falam, nossa, está aumentando o número de feminicídios. Não está aumentando. Está reproduzindo a realidade da violência contra a mulher. E aí é importante a gente destacar. Aqui no Estado do Maranhão, todas as mulheres que foram vítimas de feminicídio, nenhuma tinha medida protetiva de urgência. Não tinham procurado ajuda, não tinham procurado a polícia, nem o Poder Judicial. Que tipo de política hoje você desenvolve, além das que você já levantou no começo da entrevista, mas que reafirmasse mais essas políticas para essas mulheres, para que elas possam ter, de fato, mais conhecimento sobre os seus direitos, e de uma certa forma se sentir segura. A partir da gestão do governador Flávio Dino, nós tivemos criados o Departamento de Feminicídio, o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, funcionando 24 horas, a criação da Patrulha Maria da Penha, a implementação do GTI do feminicídio, que organizou todo o investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres. Então, toda uma articulação conjunta para que a gente possa salvar vidas. Que tipo de ações ou programas vocês oferecem aqui na Casa da Mulher Brasileira? A Casa da Mulher Brasileira é o fim da via crucis da mulher que precisa de atendimento para enfrentar esta violência que tem nos matado todos os dias.
Então aqui a gente tem todos os serviços que funcionam de forma articulada. Temos a Delegacia da Mulher, temos o Centro de Referência que trabalha a parte psicossocial, temos a Promotoria de Justiça, a Promotoria da Mulher, temos a Defensoria da Mulher, temos a Segunda Vara especializada em violência doméstica e familiar, que trata especificamente sobre medidas protetivas de urgência. Temos também a Patrulha Maria da Penha, que acompanha essas medidas protetivas de urgência, e nos casos mais críticos temos o alojamento de passagem para acolher as mulheres vítimas de violência. Mas também realizamos cursos de capacitação e qualificação em parceria com o IEMA, com a CETRES e encaminhamento pelo Cine, que também funciona aqui na Casa da Mulher Brasileira. Então a gente tem todos esses organismos que a gente trabalha de forma articulada para que a mulher deixe de ser vítima de violência. E também atuamos de forma preventiva nas escolas, universidades, nos bairros. Tem algum e-mail, tem algum contato que a escola pode ligar para convidar vocês para dar uma palestra? Isso. Pode nos contactar através do número 3198-0100. Nós temos aqui funcionando, agora inauguramos recentemente também uma biblioteca especializada em gênero, né, que a gente convida os alunos para virem utilizar a nossa biblioteca, conhecer mais sobre seus direitos, e a gente está aberto aqui 24 horas por dia. Estamos chegando ao fim do nosso programa, da nossa entrevista. Queria que a doutora Susan pudesse dar suas considerações finais aos nossos telespectadores. Mulheres, quebrem o silêncio, procurem a Casa da Mulher Brasileira, denunciem. Esta violência, você não está sozinho para enfrentar essa violência. Você pode contar conosco aqui na Casa da Mulher Brasileira. Obrigado a todos. Até o próximo final de semana. Vamos nos encontrar aqui mais uma vez na TV Alternativa, canal 19.1, com o programa É Direito.